E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui para a nossa aula de hoje, nossa primeira semana de outubro, ok? Então, na nossa aula de hoje, que é a primeira semana de outubro, nós vamos falar da hidrostática, né? Que está no nosso roteiro aí, que eu vou colocar para vocês no grupo. Então, é a parte da hidráulica, né, que estuda os líquidos em repouso, bem como as forças que podem ser aplicadas em corpos submersos, né, que a gente vai falar mais na frente, que é o do princípio de Arquimedes, tá, ok? Então, fluido é qualquer coisa que pode fluir, escoar, né? Isto inclui líquidos e gases, mas a gente vai estudar basicamente os líquidos, de preferência a água, que nós temos todos os termos e as variáveis conhecidas, tá, ok? Então, o primeiro aspecto que nós vamos estudar é a densidade, né? A densidade, né? Não somente dos líquidos, mas a densidade dos corpos de modo geral, né? Então, densidade é uma característica de corpo, né? Que é a razão entre a massa e o volume do corpo. Ou seja, eu posso ter um corpo de substância, da mesma substância, com densidade diferente, né? De acordo com a relação de volume. Diferente, por exemplo, da massa específica, que é uma característica da substância. Então, por exemplo, ferro, eu tenho um valor específico da substância, da massa específica do ferro. Então, um objeto ferro, a massa específica dele, não importa o formato que ele está, é sempre a mesma. Não muda o valor, é um valor que já é definido. Diferente da densidade. A densidade é a razão da massa pelo volume. Agora, o que é curioso é que a massa específica também tem como relação massa sobre volume, só que é volume da substância, não é o volume do corpo, certo? Por isso que ele é uma característica da substância, tá beleza? Então, densidade ou massa específica, né? Então, a diferença entre densidade e massa específica fica bem clara quando a gente define a questão com relação a corpos oco, né? Então, a relação de massa específica, né, quando for um corpo totalmente homogêneo, eu posso igualar a densidade à massa específica. Ou seja, quando eu tenho um corpo totalmente massivo, né, homogêneo, ou seja, o volume que ele ocupa é todo preenchido com massa. Aí eu posso igualar. Então, a gente vai estudar basicamente o caso da água, né, a densidade da água, no SI é 1 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico, né? No sistema convencional é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1 quilograma por litro. Então, qualquer razão de massa por volume vai me dar aí a relação da densidade. E aí, como se trata com corpo homogêneo, aí a densidade e massa específica tem a relação equivalente. Então, um exemplo aqui é um corpo abaixo possui uma massa de 2.000 gramas, determine sua densidade e a massa específica do material que o constitui. Então, está aqui, ó, o volume, 400 centímetros cúbicos. Aí eu tenho um outro volume de 100 centímetros cúbicos aqui dentro. Então, densidade, massa pelo volume do corpo. Massa específica, massa, volume da substância. Então, aqui na densidade, 2.000 dividido por 500. Aqui da massa específica, 2.000 dividido por 400. Veja aí a discrepância. Aqui você tem como se fosse o corpo compacto, e aqui a parte que vai ficar oca. Então, aqui você tem a densidade de 4 gramas por centímetro cúbico, e aqui 5 gramas por centímetro cúbico. Se fosse totalmente preenchido, né, fosse massivo, né, no caso, é equivalente à substância, então a densidade seria igual à massa específica. Não é o caso aqui especificamente. Ok? Então, relação de unidade, né, como eu falei para vocês, a que a gente vai mais usar é a grama por centímetro cúbico, né? Mas você pode ter, como eu coloquei lá anteriormente, várias relações. Para passar para o sistema internacional, de grama por centímetro cúbico para o sistema internacional, basta multiplicar por 10 a 3. Né? Fica bem simples aqui. Ó. Sempre você coloca aqui, ó, só multiplicar por 10 a 3. Aí não tem erro, né? Fica bem simples. Então, aqui eu tenho a água, 1 grama, multiplicando por 10 a 3 fica quilograma. O ar, multiplicando por 10 a 3, fica em quilograma. Mercúrio, 13,6 gramas, multiplicando por 10 a 3 também fica em quilograma por metro cúbico. Então, todos eles, basta você fazer isso. Então, a gente vai fazer aqui as questões do nosso roteiro, a questão 1 e a questão 2. Bem simples mesmo. Vou pegar aqui uma canetinha aqui. Então, aqui, ó. Uma joia feita de platina pura, ele dá a densidade.
Aí tem 50 gramas de massa. Determine o volume dessa joia. Então, a relação, vamos aqui na letra A, a relação geral é densidade igual a massa dividido por volume. Então, é só trocar de posição aí. Então, você vai ter o quê? Que o volume é a massa dividido pela densidade. Então, você tem aqui massa 50 gramas e volume 21,5. 21,5. Quanto é que dá essa divisão aí? Vamos para os universitários, né? Vai dar quanto? Então, pegando aqui a calculadora. Então, 50 dividido por 21,5. 21,5 vai dar 2,33. 2,33 centímetros cúbicos. Ok? Vamos lá para a letra B. Se uma joia idêntica fosse feita de prata, aí dá aqui a densidade, qual seria a sua massa? Então, a gente já sabe agora o volume, né? A gente já conhece o volume, 2,33. Ele agora quer saber se com essa densidade de 10,5, qual seria a massa desse corpo, para manter o mesmo volume, né? Que é o que ele dá a dica aqui, ó. Se uma joia idêntica, então tem que ter o mesmo volume. Então, nesse caso aqui, na letra B, que é da primeira questão, certo? Então, você vai calcular aqui a massa. Então, pegando a mesma relação, massa é igual a densidade vezes o volume. Então, a massa vai ser igual a densidade 10,5 vezes o volume de 2,33. Então, quanto é que vai dar a massa? Vamos para os universitários. Pelos universitários, nós temos o quê? 10. Aqui é só continha, gente. 10,5 vezes 2,33. Dá 24,5. Então, 24,5 grama. Ok? Na segunda questão, não perder muito tempo, ele fala de 2 cilindros, são aparentemente iguais, com 10 centímetros quadrados de área na base e 5 centímetros de altura. Entretanto, quando um deles é de ouro massivo, é da densidade do ouro, e o outro tem no seu interior vazio, tendo apenas as paredes de ouro, correspondente a 10% do volume total. Aí ele coloca, compare o percentual às massas dos cilindros e calcule a sua densidade, ok? Então, aqui é bem simples aqui para a gente fazer. Primeira coisa é definir o volume, certo? Ele já deu a base de área, né? Aí deu a altura. Então, para calcular o volume, é só multiplicar aí
a base, né, com a sua área, vezes a altura, que vai dar, e você tem aí o volume, né? O volume aí do cilindro. Tá ok? Aí agora, compare o percentual, né? Aí ele, quando ele é maciço, fechado. Só que depois, aí ele diz assim, tem o interior vazio, né? Aí você tira toda a parte de dentro, tendo apenas paredes de ouro, correspondente a 10% do volume total. Então, quando você calcula o volume total, aí você tira 10%, aí ele pede para você comparar o percentual às massas dos dois cilindros. Então, primeiro vamos pegar aí o volume, tá ok? Então, quem é o volume aí? Então, vai ser base vezes altura. Então, vai dar 10 vezes 5, 50, né? 10 vezes 5, 50. 50 centímetros. 50 centímetros, ok? Com isso, eu já sei o volume, né? Aí ele assim, vamos agora o que ele quer, né? A massa dele massiva e a massa dele não maciça, né? 10% do volume. Então, vamos tirar esses 10% desse volume. Então, 10% de 50, né? Você vai multiplicar aí, né? Tirar 10% de 50, você vai multiplicar por 0,1. 50 vezes 0,1. Dá 5, né? Então, 10% aí desse cara, né? 10% dele aí, corresponde a 5 centímetros cúbicos. Beleza? Então, agora vamos para as massas, tá certo? Então, vamos lá. Pegando as massas aí, no caso. Então, a massa é igual dele massivo, né? Maciço. Então, vai ser o volume lá, né? Volume vezes a densidade do ouro. 50 vezes 19,3. Então, quanto é que dá a massa dele aí? (50 vezes 19,3). Vai dar 965 gramas. 965 gramas. Ok? Beleza. Aí agora, eu vou descobrir essa mesma massa só dos 10% do volume. Certo? Então, eu vou chamar de massa M'. Massa M'. Que vai ser o volume que corresponde a 5 vezes a densidade, que é 19,3. Então, quanto é que dá essa massa M' aqui? Vamos lá. 5 vezes 19,3. Dá 96,5 gramas. Aí ele diz aqui, compare o percentual, né, a porcentagem das massas dos dois cilindros, o oco e o massivo, né? Então, você olhando aí para esses valores, né? Como é que você faria aí a razão, né, percentual, né, entre eles, né? Observe bem aí, né? Quantos por cento, né, você teria de diferença entre eles aí, né? Lembrando que você tendo aí, então você vai ter o quê? Coloca aí, compare percentualmente as massas dos dois cilindros. Vai ser a mesma, basicamente, né? Por 10%. Mas
Se você conferir aí, ó, se você multiplicar aqui, ó, por 10, dá o mesmo valor do anterior. Né? Então, ele vai dar os mesmos 10%. Né? Se você tirar aqui, ó, 965, né? Vezes 0,1, dá 96. Então, vai ser o mesmo 10%, é o mesmo. Aqui é a letra A. Vamos agora para a letra B. Letra B é: calcule a densidade do segundo cilindro. A densidade, não vai trabalhar pela massa específica. Então, o que, é que você vai fazer aqui? Então, se você trabalhar com a densidade, então você vai ter o quê? Densidade, que vai ser a massa dele, que a gente calculou, m', dividido pelo volume do cilindro, volume real do cilindro, que é o massivo lá, certo? Que é os 50, vou chamar de V. Não é o volume percentual do 10%, não. Então, você vai ter o quê? 96,5 dividido por 50. Então, a densidade aí do segundo cilindro vai ser igual a essa razão de 96,5 dividido por 50. Dá 1,93. 1,93. Se vocês observarem, vai ser exatamente aquele 10% lá na densidade também. Grama por centímetro cúbico. Ok? Então, a gente fica até a próxima semana. Tchau, tchau para vocês.